Bem, vou começar falando sobre mim. Vamos descrever primeiro, vai. Eu tô aqui no meu quarto, eu sou um jovem negro claro, tenho cabelos curtos e preto. Ah, e é isso, eu tô usando uma blusa da Yaman, né? Tem fundo roxo, com os escritos, a proposta da Yaman, escrito em branco, qualquer coisa você me corrige, tá, Dani? Tá. Escrito em branco, em inglês. Eu não vou saber falar essa frase aqui toda não, pessoal, mas é isso aí, é isso que eu tô usando. Eu sou QA em acessibilidade digital pelo time de acessibilidade da Yaman. Eu sou consultor em audiodescritor formado pelo Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, né, uma instituição para cegos. E essa palestra aqui foi construída com o auxílio do não visual Luan Honorato, o meu amigo Daniel Gustavo e o Gustavo Prestes também, que são os meus amigos visuais que auxiliaram. E a nossa querida Dani Figueiredo, né? Fala comigo. Boa. Posso falar, John? Pode? Eu sou uma mulher branca, eu tenho 25 anos, eu tenho cabelo um pouco abaixo do ombro preto e eu sou a Dani Figueiredo, eu tô na Yaman há 4 anos, sou coordenadora da equipe de acessibilidade de uma equipe de QA e como eu já brinquei com o Jonas antes, eu só tô aqui para ajudá-lo. Ele é o especialista em audiodescrição, ele que vai trazer todo esse conteúdo bacana. Eu tô aqui só como um apoio para ele, tá? Já vou deixar isso claro. Tá, vamos lá. Passando Vamos para começar então com os produtos. Pode colocar aí. Bora. Eu estou compartilhando a tela, tem um slide com uma faixa preta à esquerda e tem um título. Isso é audiodescrição, 3 pontinhos. E nessa tela tem 3 produtos. O primeiro produto é um... Eu não vou falar o produto, eu vou falar a audiodescrição. Produto 1. Em fundo branco, um boné preto, junto da aba, o logo, um swoosh abaixo da palavra Nike. Isso, Swash. Wash. Isso. Aí. Você Pode seguir. quer que eu Não, pode 2, 3. pulo? Produto 2. Em fundo branco, um óculos escuro de armação arredondada na cor branca com as hastes abertas. E produto 3. Em um fundo branco, uma camiseta na cor branca com um R estilizado na cor preta à direita, abaixo e à esquerda junto à baia, em um quadradinho preto, o logo da empresa Respeita em branco. Perfeito. Pode passar o slide. Isso é audiodescrição. Na real, não precisa passar não, agora não. Isso é audiodescrição. Eu achei que nesse pouco tempo que a gente tem, o melhor que eu poderia fazer era mostrar na prática. Então eu vou estar passando aqui algumas descrições para que se tenha realmente a noção de como funciona e como a gente pode fazer para chegar nesse resultado. E o porquê que a audiodescrição é tão importante? A audiodescrição ela é a tradução do visual para o auditivo, né? Vocês podem pesquisar mais a fundo para entender todas as linhas da audiodescrição e a forma que ela se desdobra, mas na sua essência é isso, o consenso a respeito da audição é isso, e é feita essencialmente por especialistas, né, na área, que é o roteirista, audiodescritor, que é o visual, e o consultor em audiodescritor, o não visual. A audiodescrição não só serve para o público não visual, né, que é o mais beneficiado com esse recurso, mas também serve para organizar o conteúdo e ser uma alternativa de entender o conteúdo visual por meio do auditivo. Então, qualquer pessoa pode ser beneficiada com isso. Às vezes pode ser um filme que você vai assistir no caminho do trabalho, ou, quem sabe, qualquer tipo de conteúdo audiovisual, só que você só quer ouvir, né? E aí você pode fazer isso. A audiodescrição ela cumpre muito bem com essa função. E o foco da palestra aqui, que é como fazer audiodescrição para produtos digitais, é realmente ressaltar a importância que tem você fazer uma boa entrega do visual, dos gráficos que você encontra, de produtos em páginas de e-commerce e etc. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa a respeito dos e-commerce mais acessíveis no Brasil, pela Yaman, né? A gente fez essa pesquisa, e um bug muito recorrente, eu não encontrei, bem dizer, nenhuma página que fizesse uma audiodescrição minimamente satisfatória dos produtos. Né? Às vezes tinha uma indicativa ou outra ali da própria página, mas os produtos sempre ficavam muito
turvo de entender e realmente não tinha aquele atrativo que a pessoa que enxerga tem, de às vezes bater o olho ali e já entender do que se trata o produto, do que se trata o produto. Uma pessoa não visual, navegando com leitor de telas pela página, quando foca no gráfico ou vira apenas o nome do produto, nem sempre é algo interessante, porque isso não vai acrescentar em nada para ela. Então, hoje em dia, com o recurso da audiodescrição, nós temos um novo entendimento do que seria um gráfico decorativo, né, nas páginas. Esses gráficos decorativos que antes eram simplesmente gráficos complementares, tipo, às vezes está com o nome do produto aqui. Colocar um gráfico mostrando esse produto, às vezes não, isso aqui é um gráfico decorativo, eu posso só colocar um altzinho simples, falando o nome do produto, está tudo bem. Não, com a audiodescrição, isso já não é mais viável. A gente tem que saber que os gráficos decorativos não são mais aqueles que têm como se descrever, mas sim aqueles que realmente reforçam alguma função. Por exemplo, os 3 pontinhos do mais opções. No WhatsApp, por exemplo, a gente pode encontrar aquele botãozinho mais opções que abre um menu. Aqueles 3 pontinhos, ele é uma imagem decorativa, ele é um gráfico decorativo, uma informação visual decorativa. Ele não precisa ser descrito. Mas um produto ele é extremamente importante, não pode ser dado como decorativo. E aqui, nos próximos minutos, eu pretendo dar algumas dicas do que me direciona em relação à descrição dessas imagens, quando eu estou fazendo, né? Então, vamos, agora sim, agora eu posso passar para o próximo slide, Dani. Aí, bom, no próximo slide, o título é Como fazer audiodescrição, e tem os 5 princípios. Descreva o que vê, enumere elementos, conciso, claro e correto. Eu coloquei ali como decoração 2 manequins, um masculino e um feminino, sem roupa. E Exatamente, né? E essa imagem foi proposital. Como você vender o seu produto se você não fizer audiodescrição dele? É como se não tivesse esse produto. Como se não tivesse produto. Às vezes você quer vender uma roupa e no final das contas não tem nem a roupa, né? Exatamente. E vamos lá, vamos falar sobre esses princípios, então. Esses são os princípios que eu tenho com base nos meus estudos. O primeiro é bem simples, é a essência da audiodescrição, que é descreva o que vê. É importantíssimo o roteirista em audiodescrição ter isso em mente. Quando ele vai descrever algo, ele não pode descrever aquilo que se deduz ou interpreta. Ele precisa descrever exatamente o que está na tela, o que está sendo visto. Enumere elementos é um princípio que eu sempre falo para os roteiristas que estão comigo, eu sempre tenho isso em mente, que às vezes nem sempre é bom começar construindo um texto. Às vezes é mais importante você começar falando o que você consegue entender na imagem e escrever, né? Um homem, uma mulher, em frente a uma casa, um jardim, um banco, e aí você vai falando isso lateralmente. E registrando. Depois você faz as conexões. E o princípio 3, o 4 e o 5 é da equação dos 3 Cs de Francisco Lima, que é um dos especialistas em audiodescrição aqui no Brasil. O primeiro C é o conciso. O que significa conciso? Você precisa ser conciso ao fazer uma audiodescrição. Você precisa ser enxuto. Fazer do pouco muito. E, isso aqui é a respeito da frase o pouco é muito. Não, eu discordo. A gente precisa fazer do pouco muito, né? E a audiodescrição sempre trabalha com o mínimo de palavras possíveis para a gente conseguir sempre ter o essencial para se entender uma imagem, mas nada excessivo, para que também não comprometa o entendimento. O quarto princípio é o claro. O claro, ele fala a respeito de você escolher as melhores palavras para destrinchar um assunto, se tornando até mesmo específico dentro daquela linguagem. Claro que você sempre vai ter em mente o público que vai estar recebendo aquela informação. Por exemplo, para falar com uma criança, você não vai utilizar a mesma linguagem de falar com um especialista, mas a linguagem específica, a linguagem do meio, muitas das vezes vai ser a forma de você conseguir ser sintético, né? Ser conciso e ser preciso a respeito de uma descrição. Correto. O quinto princípio, que é o correto, ele fala sobre o domínio da gramática, o domínio do português, para você conseguir fazer as audiodescrições. E, quando você faz esses 5 princípios, você consegue alcançar a vividez, que é a construção de uma imagem mental efetiva.
é a realização da tradução do visual para o auditivo com efetividade. Vamos lá? Vamos passar para o próximo slide. Bom, passei para o próximo slide e tem o número 1 e está escrito: é dia. Em uma estrada, a lateral de um carro hatch 4 portas, na cor azul, com as rodas borradas, pela janela semiaberta, um homem branco de cabelos castanhos, ao fundo, uma vegetação borrada. Perfeito. E a próxima imagem, pode ler também, a 2. 2. Em um fundo branco, de pé com um largo sorriso, um cirurgião branco tem um estetoscópio ao redor do pescoço e segura uma prancheta preta na mão direita. Perfeito. O primeiro princípio é o interpretar ou não interpretar, né? O primeiro princípio, a primeira dica que eu vou estar dando aqui, é o interpretar ou não interpretar. Isso aqui se trata sobre uma questão muito séria da audiodescrição, que é você sempre deixar o ouvinte ter a autonomia de entender a audiodescrição, de entender não a audiodescrição, na realidade, mas entender o que está na tela. Isso que é o mais importante, essa tradução efetiva. E a interpretação, ela não cabe você dizer que uma pessoa é bonita ou feia, a gente sempre conversa sobre isso, eu e a Dani, ou, por exemplo, dizer que alguém está feliz ou triste, porque isso, se existe ambiguidade, se existe dubiedade, se existe outras possibilidades de interpretação em cima daquilo, quando você bate o martelo e diz que é uma coisa, a pessoa vai entender o que você deduziu, o que você interpretou, por mais certeza que você tenha naquele sentido. Eu vou te trazer essa surpresa. Se você trouxer uma certeza que você tem a respeito de uma interpretação que você fez de uma imagem para uma outra pessoa visual, é bem possível que ela tenha entendido outra coisa, por mais certeza que você tenha. E é isso que a gente precisa entender. A gente está descrevendo para uma outra pessoa e essa pessoa tem direito de saber também a partir das informações que você tem. E por que eu escolhi essas duas imagens? Na primeira, a do carro, eu escolhi dizer os recursos da imagem que denotam a velocidade desse carro, que é as rodas borradas e o fundo borrado, em vez de dizer que esse carro está em alta velocidade. Se eu disser que esse carro está em alta velocidade, eu já não vou estar sendo fiel à imagem, porque a imagem ela é estática, por natureza. Né? Eu não tenho como dizer que um carro tem alta velocidade numa imagem estática. Mas se eu trago também a informação de que ela está borrada, tecnicamente falando, numa linguagem de fotografia, o borrado ele denota essa velocidade. E aqui, se vocês analisarem bem, pode ser que algumas pessoas cheguem à conclusão de que essa imagem é editada. Entendeu? Eu poderia dizer que está em alta velocidade? Sim. Só que se você analisar bem, por meio das informações visual que tem, você pode chegar à conclusão de que essa imagem é editada. Porque a roda está borrada e o fundo está borrado. É muito difícil chegar nesse resultado. Entendeu? Com uma câmera simples, uma técnica simples de um fotógrafo. Então, a pessoa pode chegar a essas reflexões por meio dos elementos e não da sua interpretação. Mas na segunda imagem, por exemplo, do cirurgião, a gente já classificou ele como cirurgião. A gente já interpretou que ele é cirurgião. Isso foi uma escolha tradutória minha. Por quê? Porque esse uniforme azul que ele está utilizando o uniforme azul. Esse uniforme azul, ele naturalmente já identifica pessoas que são cirurgião. É claro que isso aqui foi uma pesquisa rasa que eu fiz a respeito do assunto, mas eu posso, inclusive, eu não tenho domínio no assunto de uniformes para área hospitalar e etc. Mas isso aqui se aplica com relação a tudo. Se a gente vai descrever um policial, a gente não vai detalhar o uniforme dele. A gente sabe que é um policial pelo uniforme. A gente sabe que é um bombeiro pelo uniforme. Então, é uma situação onde a gente pode lançar mão de interpretar e não tem problema. Só que você tem que ter muito cuidado. Você tem que saber quando fazer isso. Então, eu diria que quando você interpreta, são nas exceções. A maioria das vezes a gente não vai interpretar. Ok? Então, vamos para a próxima imagem. Imagem 3. Em um fundo preto, o ex-presidente Obama, USA, um terno azul escuro com broche dos Estados Unidos, à direita há uma gravata na mesma cor de quadradinhos vermelhos com pontinhos brancos, por baixo do terno a gola azul clara de uma camisa social. Perfeito. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre o uso do o e do a. Quando você utiliza normalmente no modo de descrição o o e o a, é com relação a pessoas que já são conhecidas, personagens já conhecidos, figuras públicas. E nesse caso aqui, a gente escolheu
o presidente Obama, o ex-presidente Obama, que é muito conhecido, e no caso de você descrever ele, a gente já pode utilizar, a gente já pode lançar a mão do preto, o ex-presidente Obama, utiliza um terno azul e tal, 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 a gente descreve ele. Nesse caso aqui, a ênfase está no o ex-presidente Obama. A próxima imagem vai falar sobre o e o uma. Pode ler para a gente, Dani. Imagem 4. Em um fundo azul claro, um homem branco de cabelos curtos, castanhos escuros e barba por fazer. Usa camisa polo, jeans azul claro. É uma imagem simples de uma pessoa não conhecida, né? Alguém pode conhecer ele, eu não conheço, eu escolhi aleatoriamente junto com o pessoal que me ajudou a construir a palestra, justamente por conta disso. E no caso de uma pessoa não conhecida, a gente utiliza um homem, né? E depois que a gente identificá-lo como um homem branco de cabelos curtos e tal, a gente pode pegar isso depois e utilizar para identificá-lo como o homem. Caso a gente volte a falar nele em uma outra imagem, numa montagem de imagens, etc. Então, é quando a gente ainda não conhece, uma é quando a gente ainda não conhece, seja um objeto, uma pessoa, etc. Quando a gente está apresentando, e o e a é quando a gente já está citando algo conhecido. Vamos para o próximo. Imagem 5. De perfil direito, uma mulher branca de cabelos longos e olhos castanhos escuros usa uma blusa de lã cinza claro, apoiado nos braços, na altura do rosto, um poodle branco com parte do pelo do rosto em preto. Ao fundo, uma cidade pouco nítida. Perfeito. Nessa imagem aqui, eu quis trazer o assunto uso dos pronomes possessivos, né? Que é o seu, sua, meu, nós. Isso aqui é muito delicado, porque nessa imagem aqui, por exemplo, eu poderia dizer que, apoiado nos braços, o seu poodle, né? Inserir essa informação de que o poodle é dela, sendo que utilizar pronomes possessivos na audiodescrição é contraindicado, porque isso pode ser algo que cause ambiguidade, e a audiodescrição, ela sempre tenta ser o mais preciso possível, então a gente sempre tenta não utilizar pronomes possessivos. Apesar de que, em algumas situações, em conteúdo dinâmico, por exemplo, as pessoas utilizam o nós. Eu não costumo utilizar, mas eu reconheço quem utilize, tem que saber as exceções. E normalmente é em situações como olha diretamente para nós, né? Como a câmera ela representa o observador, e às vezes a gente realmente repara que o personagem quebrou a quarta parede, ou algo assim. Numa fotografia não, normalmente numa fotografia sempre vai naturalmente estar olhando em direção à câmera, mas em uma situação dinâmica, pode ser que encontre essa situação, esse uso do nós. Olhe para nós, vem em nossa direção, e etc. Vamos agora para a próxima dica. Não pontuar a ausência. Imagem Nomeá-las. 6. Em Pode um falar. fundo branco pouco nítido, um homem branco de cabelos curtos, castanhos escuros com entrada na frente, barba por fazer e olhos castanhos claros, usa camisa polo cinza. Perfeito. Não pontuar a ausência, mas sim nomeá-las, é uma dica que eu tenho para mim, né, a partir dos meus estudos, que é justamente destacar tudo que está sendo visto. Esse princípio é sempre muito utilizado. E nesse caso de você estar falando o que você está vendo, não implica você falar sobre as ausências. Nesse caso aqui, a gente poderia falar que o rapaz não tem cabelo, né? Sem cabelo. Só que nesse caso, eu só preferi mesmo falar que ele tem uma entrada. Só que isso pode. Eu preferi descrever o cabelo dele e dizer onde está a entrada. Só que isso pode, no caso de uma pessoa, às vezes, careca, a gente fala sem cabelo. Uma pessoa sem camisa. Não, a gente pode descrever o que a gente está vendo. A gente não está vendo ele sem camisa. A gente não está vendo essa ausência. A gente não vai descrever a falta que a gente sente dele estar sem camisa, no caso. A gente tem que descrever o que a gente está vendo. No caso, o torso nu. Ou uma pessoa sem dente. A gente tem que sempre dar um nome. A gente não pode falar ausência. A gente não pode destacar essa ausência.
Então, nesse caso aqui, foi o exemplo que eu escolhi para mostrar essa ausência, descrevendo o que a gente está vendo, e não o que a gente está sentindo falta. Imagem 7. Os dedos da mão esquerda de uma pessoa branca dentro de um tênis preto com cadarços na mesma cor e uma listra preta na sola branca. No pulso, uma pulseira de pano preta. Sob a mão, as pernas da pessoa vestida com uma calça de sarja preta. Ao fundo, um chão cinza pouco nítido. Perfeito. Pode ler a próxima imagem também. Imagem 8. Em um fundo bege claro de perfil direito, o rosto de uma mulher branca de cabelos vermelhos escuros em coque e maquiada com sombra, delineador preto, blush e batom rosa claro. Na orelha, um brinco oval preto com bolinhas brancas. Tem os olhos fechados, abaixo, parte de uma gola em tiras preta. Perfeito. Sobre o que essas duas imagens estão falando? Sobre o tema evitar redundâncias, especificar exceções apenas. É aquela velha caso, tipo, eu não vou falar que o tênis está no pé, porque é normal o tênis está no pé. Eu não vou falar que a calça está na perna, porque é normal está na perna. A gente vai lançar a mão dessas redundâncias apenas quando for realmente necessário reafirmar isso e quando for o caso das exceções. Nesse caso aqui, na menina, o delineador vai nos olhos, a sombra, a gente tem um lugar específico, o blush também, o batom é na boca. Então eu não vou falar onde está cada uma dessas maquiagens, porque o normal disso é maquiar especificamente esses lugares. Agora, esse homem que está utilizando, ele está com os dedos dentro do tênis, isso sim eu vou falar. Por quê? Porque é uma exceção. Não se utiliza tênis nas mãos. Próximo. Aqui, só para destacar, a gente vai começar uma parte que é a espacialidade. Até aqui eu falei algumas dicas sobre o que ter em mente antes de começar a se descrever, e agora eu vou falar sobre quando descrever, como trabalhar a espacialidade da audiodescrição. Boa. Imagem 9. Sob um céu noturno, um estádio com uma arquibancada dividida em 2 andares lotados por torcedores com uniforme vermelho e preto, espalhados no fundo do gramado. Na área adversária, jogadores de vermelho e preto contra jogadores de branco. Perfeito. Aqui, a gente começa a falar sobre o de cima para baixo. A leitura ocidental acontece de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, nós entendemos que muito do que se tem por estabelecido, a gente não precisa falar. Aqui a gente não precisou falar que é de cima para baixo. A forma da imagem se apresentar traz essa concepção para a gente e a gente traz essa leitura para o ouvinte. E não se tem dificuldade de se compreender. Essa é uma escolha tradutória, fazer a descrição de cima para baixo. Isso não é uma regra, isso é uma escolha. Isso vai ser por meio da sua interpretação da imagem, da sua escolha tradutória em cima da imagem. Aqui a gente escreveu o céu, depois a torcida, depois o gramado. Né? É uma imagem panorâmica, e dá para sentir tudo isso por meio da descrição. O próximo vai ser o da esquerda para a direita, que é o próximo passo da leitura ocidental. Pode ler, Dani. Imagem 9. Em um fundo branco, de pé com um largo sorriso, um cirurgião branco tem um estetoscópio ao redor do pescoço e segura uma prancheta preta na mão direita. Na realidade, ainda é o de cima para baixo, só que no caso da pessoa. Tinha esquecido dessa imagem. Essa imagem da pessoa mostra em que situação a gente pode escrever de cima para baixo. E normalmente, aplicado a uma pessoa, a gente vai falar da vestuária dela de cima para baixo. Né? Não vai falar, tipo, que ela está usando uma calça, depois um óculos, depois uma camisa. Não, a gente vai sempre seguir essa ordem, pelo menos ao indicado, para que se tenha essa compreensão, segue o pensamento ocidental, né? Agora sim, agora da esquerda para a direita. Próxima imagem. Próxima imagem. Peraí. Imagem 11. Em um fundo branco, ilustração em preto de 3 chimpanzés lado a lado, sentado na posição de lótus. O primeiro com as mãos cobrindo as orelhas, o segundo com as mãos cobrindo os olhos, e o terceiro com a mão esquerda cobrindo a boca e a direita sob o punho da esquerda. Perfeito. Essa imagem ela é um exemplo perfeito dessa questão da esquerda para a direita, porque a gente não precisou falar que é da esquerda para a direita, e já dá para entender. Isso é uma prática da audiodescrição que segue o pensamento da leitura ocidental.
Agora, o próximo exemplo que a gente vai dar é do de fora para dentro. Imagem 12. Em uma pista que circunda um parque arborizado com 2 postes, 3 pessoas brancas sobre bicicletas, um homem de cabelos curtos e pretos, óculos escuros, camiseta branca, shorts e tênis preto. Atrás, uma mulher de cabelos longos, lisos e castanhos, camiseta cinza, shorts preto e um tênis branco. E, ao fundo, uma mulher de boné, óculos escuro, camiseta branca, calça rosa claro e tênis branco. O homem e a mulher de cabelo castanho sorriem. No parque, mais ao fundo e à direita, sob uma árvore, 3 pessoas sentadas juntas na grama. Essa imagem, ela é o exemplo maravilhoso do de fora para dentro, porque a gente fala do ambiente onde eles estão e depois descreve cada uma das coisas, né? Então a gente fala de fora para dentro. Mas, Jonas, a gente já descreveu em outras cenas o em fundo branco e depois as pessoas. Sim, é o mesmo conceito. Isso prova que a gente pode mesclar essas dicas que eu estou dando aqui. Mas esse exemplo eu achei muito melhor porque a gente fala de um ambiente de fato e depois das pessoas. Ao contrário do estágio, que a gente faz um pouco disso no estágio, esse conceito, mas o predominante para organizar as informações lá é o de cima para baixo. Agora eu vou falar do macro para o micro. Do macro para o micro. Imagem 13. Em um fundo verde pouco nítido, um pingente translúcido de âmbar no formato de gota. Dentro, um escorpião amarelo. Perfeito. Aqui é uma situação onde mostra-se de fora para dentro, só que numa situação bem menor, provando que a gente não precisa necessariamente ter um ambiente para poder fazer de fora para dentro. A gente pode fazer num nível muito menor. A gente pode falar de um objeto e dentro desse objeto alguma coisa. Isso é muito melhor para o entendimento, porque a gente sempre fala o todo e depois vai falando especificamente de cada parte. Isso auxilia bastante na compreensão. O próximo, e a gente já está terminando, a gente vai falar do mais perto para o mais distante. Em uma pista que circula. Então, é a mesma imagem, né? Isso, é a mesma imagem. Do mais perto para o mais distante, a gente fala sobre os planos, né? O primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, etc. E para exemplificar isso, eu peguei a mesma imagem, que é essa do parque arborizado, com as pessoas andando de bicicleta, e aqui a escolha tradutória foi falar de quem está mais perto da imagem e depois e gradativamente falando das que estão mais atrás, para que a gente consiga trazer não trazer uma interrupção no pensamento da pessoa que está construindo essa imagem mental. Porque se a gente fala de quem está no meio, depois de quem está atrás, de quem está na frente, por último, isso pode ser algo ruim para a compreensão. Então, por mais que isso seja para algumas pessoas óbvio, a gente precisa deixar isso registrado justamente para que fique claro e uniformizado, né? A gente consiga uniformizar esse conhecimento. Vamos falar o último aqui, que é o... Imagem 15. Uma estrada asfaltada de mão dupla, ladeada por uma vegetação árida que se estende ao longe, cada vez menos nítida, até se perder em uma curva para a esquerda, as vegetações substituídas por montes rochosos. Ficou bonita essa imagem. Ficou legal, né? Essa imagem é a última. E aqui a gente finaliza ressaltando a importância da descrição, seguir o foco visual, né? A fotografia ela tem essa nuance de destacar o que é o foco visual e o que é para ser mais nítido, a área de nitidez, e aquilo que é para ser dar o tom de profundidade ou que não é para ser o foco da imagem, que é a área menos nítida. E aqui a gente trouxe essa estrada que tem essa na sua área pouco nítida essa questão da profundidade, né? Que a gente vê essa estrada se perdendo ao longe, né, até virar na curva esquerda por trás dos montes rochosos. E essa pouca nitidez mostra que o foco da imagem não é esse. O foco da imagem foi o que a gente descreveu no começo, uma estrada ladeada por vegetações áridas, etc. Então, sempre descrever do que é mais nítido do que é mais nítido para o que é menos nítido. E eu acredito que em outras imagens a gente fez isso também. A gente só não fez isso, por exemplo, na imagem do escorpião, que é em fundo verde, pouco nítido,
porque a gente utilizou o conceito de fora para dentro, entendeu? Então, a gente vai mesclando e todas essas dicas são utilizadas para nós conseguirmos chegar no objetivo que o Francisco Lima diz como vividez, que é a imagem mental devidamente construída com efetividade. E aqui eu quero finalizar dizendo que a importância da audiodescrição com relação aos produtos digitais é muita, porque isso pode ser o que vai fazer, de fato, a pessoa se identificar com a imagem e fazer ela entender sobre os detalhes daquilo ali. E eu quis trazer esse conteúdo para vocês de uma forma resumida e bem prática também, para que vocês possam ter essa noção de que a audiodescrição existe, é um recurso muito útil e que pode ser útil para todo mundo e pode alavancar e muito as vendas de um e-commerce ou qualquer outro tipo de venda que você, enfim, esteja envolvido com acessibilidade, etc. É isso, Dani. Boa, nossa, muito bom, John. Parabéns. Cada vez mais eu aprendo contigo.